Gente de Deus, graça e paz. Tem um texto bíblico aqui muito conhecido, capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus multiplica aqueles pães e peixes. Versículo 9, o André diz o seguinte, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Multiplicação dos pães, 5.000 homens alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. É muito comum, especialmente nos dias de hoje, nós sermos bombardeados por mensagens de estímulo, de que nós precisamos crescer, precisamos ser grandes, precisamos conquistar. Todo o desafio que nos chega pela internet, as propagandas que são feitas, sempre vão nessa direção, né? Da prosperidade, de você ser feliz, de você ser melhor, de você ser grande. Mas o Evangelho, geralmente, ele trabalha com coisas pequenas. Jesus muitas vezes pontuou isso, né? Ele enfatiza, por exemplo, que se vocês, os discípulos, tiverem fé como um grão de mostarda, vão dizer para esta amoreira: arranca-te daqui e transplanta-te para o mar. Ele enfatiza aqui, através da prática, que 5 pães e 2 peixes, coisa pouca, alimento para uma criança, para um adolescente, foi suficiente para alimentar 5.000 homens. Ele pega 12 homens e transforma o mundo, vira o mundo de cabeça para baixo. Usa um homem, especialmente Paulo, para comunicar o Evangelho de modo muito amplo em muitas localidades e etc. Então, pequenas coisas que possibilitam grandes transformações, e é isto que o Evangelho propõe. Não é a grandeza para o acúmulo, como de fato se prega na mídia, no teu emprego, né, na tua faculdade, nas suas rodas de conversa, ter, para acumular, para estocar, para não ter problemas no futuro e etc. Pensar no futuro, planejar, é louvável, só que a Bíblia ensina que a prosperidade, especialmente no caso que a gente viu, está no repartir. Quando eles se assentam e Jesus reparte esses pães e eles vão se multiplicando. Pense nisso, que se nós quisermos prosperidade, a gente tem que ser generoso, a gente tem que repartir. Quanto mais a gente reparte, mais próspero o ambiente se torna. Porque, sobretudo, né, evidentemente que nem todos temos que dar assim para ficar repartindo com todo mundo. Eu estou pensando aqui especialmente em bens materiais, por exemplo, em dinheiro. Mas a vida, ela só funciona se a gente reparte. É muito comum pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, em crise, porque elas são muito ensimesmadas. No repartir existe a prosperidade, no repartir existe a troca, no repartir existe vida. Foi isso que ele fez, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu voluntariamente seu Filho, e todo aquele que nele crê tem vida eterna. Então, o exemplo de Deus em dar, em repartir conosco seu Filho, possibilita a vida. Eu quero então enfatizar isso, que prestemos atenção nas propostas que nos chegam todos os dias, de que você precisa ser grande ou ter grandes coisas. Nós precisamos lembrar do princípio bíblico de que grandes coisas, elas são formadas de pequenas coisas ou de pequenos gestos. Então, se você e eu queremos ser mais felizes, é importante que a gente reparta a nossa vida, que a gente tenha como princípio não a retenção, mas sim a disponibilização. Porque a partir daí é que a gente flui esse fluxo
possibilita a nossa saúde e a de tantos outros. Tá bom? Deus te abençoe. Graça e paz.